Meus irmãos, seguindo aqui no capítulo 10, eu vou estar lendo do versículo 5 ao 10, né? Vamos estar estudando esses versículos. E vou ler aqui do 5 ao 7 e de acordo eu for lendo os versículos, a gente vai vendo o que eles estão querendo dizer, amém? Versículo 5 do capítulo 10 diz o seguinte: Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Versículo 6: Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Versículo 7, né? O autor aqui, meus irmãos, ele cita o Salmo 40, né? No versículo 6 ao 8. Salmo 40 vai dizer o seguinte: Sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste ou não quiseste. Então diz, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. No rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Assim a tua lei está dentro do meu coração. Amém? Aqui, meus irmãos, nós vemos claramente que a vontade real de Deus não era a morte de animais, né? Por quê? Acredito eu, né, lendo os textos bíblicos, que com o passar dos anos, as pessoas começaram a fazer aqueles rituais de sacrifícios, elas começaram a colocar a fé delas, né, nos rituais, né, nos sacrifícios, né. A vontade real de Deus, quanto a isso, esse sacrifício e aqueles rituais, era apenas mostrar que viria o cumprimento daquelas coisas todas, né? Porém, é difícil de acreditar. É difícil até hoje, nós que não somos judeus, é difícil acreditar nisso, né? Muito, muito difícil mesmo, né? Aí, no versículo 8 e 9, no versículo 8, ele inicia, né, essa exposição do texto citado no versículo 5 ao 7, né? Não somente Deus, né, nunca desejou o sacrifício, mas também o oferecimento dele pode ser distinguido da vontade real de Deus, né? Esta vontade divina é o que o salmista escolhe cumprir, né? Então, meus irmãos, a maioria dessas versões, a maioria das versões que diz, que apresenta, tu me preparaste um corpo, né? É o seguinte, no texto original, essa palavra que eu acabei de ler aqui, ó, orelhas, né, me preparaste, quer ver? As minhas orelhas furastes, né? Em outras versões, você vai achar o seguinte, abriste os meus ouvidos, né? Abriste os meus ouvidos. Em outras versões, você vai ver o seguinte, corpo me preparaste, né? Igual está escrito aqui no versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Então, corpo, orelhas, minhas orelhas furastes, meus ouvidos abristes, né? Esse trocadilho de palavras, ele tem o mesmo significado, ok? Esse texto, esse trocadilho de palavras, ele tem o mesmo significado. O que muda é a escrita de acordo o passar do tempo, digamos assim, né? O princípio é o mesmo, ok? O princípio é o mesmo. É como se eu perguntasse a você, chegasse para você e falasse assim, olha, o seu irmão indagou
o fulano de tal, né? Provavelmente você não vai saber nem o que é indagar, né? É uma linguagem usada um tempo mais atrás, eu lembro disso, né? Poucas pessoas recordam disso. Então, indagar é perguntar, né? Perguntou, né? Mesmo pô, seu irmão perguntou a fulano de tal, ok? Então, a linguagem da Bíblia, ela acompanha esse segmento. De acordo o tempo vai passando, a linguagem das pessoas vai mudando, eles vão atualizando a linguagem sem sair do foco principal, ok? Porque existe os escritos originais, né? Existe toda essa contextualização, mas o sentido é o mesmo. Só essa diferencinha, meus irmãos, que vocês vão achar nesses versículos, né? Versículo 8 diz assim: Como acima diz, sacrifício, oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então diz: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, né? Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Feito uma vez a redenção, feito uma vez, não há como fazer novamente outra redenção. Não há como fazer novamente outro sacrifício, né? Por isso, não existe, né? Não existe mais ofertas pelo pecado. Amém? Não existe. Não existe uma maneira que eu possa fazer para pagar algum pecado, né? Indulgência, pagar missa para a pessoa que já faleceu, pagar não sei o que lá no purgatório. Não, isso não existe, gente. Isso não existe. O que acontece, tomar um café senão ele esfria. O que acontece é o seguinte, as pessoas, no modo geral, o ser humano, ele quer ser muito bom, e esse é o problema seríssimo, que é a autojustificação, né? Na autojustificação, a pessoa fala assim: não, mas eu não sou nem tão ruim assim, eu nunca matei, nunca roubei. Ué, mas é só quem mata que rouba que é errado, né? A gente escuta isso demais. A gente vai evangelizar as pessoas, elas contam os pecados delas aqui nos dedos, ó, né? Fala: eu faço isso, faço aquilo outro. Os pecados é contado no dedo, né? Mas e a culpa que ela herdou de Adão? Como é que ela vai fazer com esse trem? É? Ela tem que arrumar um jeito aí de obter um perdão. E esse único meio é a graça, né? A fé e a graça, né? O nosso Senhor, aqui nessa passagem, nesses versículos, eu já, no vídeo anterior, eu me aprofundei nesse assunto aqui, né? Eu me aprofundei um pouco mais nesse assunto aqui. No princípio do livro, está escrito de Jesus Cristo, ali na criação, né? Quando Deus estava criando as coisas, no capítulo 11 aqui, de Hebreus, no capítulo seguinte, nós iremos entender uma coisa, que por meio da fé nós compreendemos que por ele tudo foi feito, né? Por meio dele. Então o livro de Hebreus ele traz esse contexto geral do Gênesis, né? Que Jesus, no princípio, João também, o evangelista, no seu evangelho, eu cito muito essa passagem, porque Jesus era a palavra, né? O verbo, quando Deus diz haja, né? E ouve. Então, ali a palavra, o verbo, né? Só que esse verbo, essa palavra, ele se encarnou, não é verdade? Então, meus irmãos, de modo geral, a ira de Deus, ela está sobre a humanidade, ok? Romanos 1, ela vai dizer o seguinte: do céu se manifesta a ira de Deus, né? Então, a única coisa que aplaca essa ira aqui, foi capaz de aplacar isso aqui, foi o sacrifício de Jesus, amém? Todos os rituais, aquelas normas, né? Tudo aquilo foi cumprido, profecias, né? Várias profecias. O que impede realmente as pessoas de ver com clareza essas escritas, né? E de crer nisso aqui,
Acredito eu que o mal, ele nos rodeia com um propósito, né, de nos cegar para deixar a gente como o cego Bartimeu, tateando. Amém? Daí nós não conseguimos ver. Então disse: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aqui nós vemos nessa conversa entre Jesus, né, e Deus, né, nós vemos nessa conversa aqui que ele se dispôs a fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque, como eu já disse no outro vídeo também, porque Deus amou o mundo, né? Ele nos amou primeiro. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O primeiro aqui é o primeiro concerto, a primeira aliança. Amém? A antiga aliança, né? A primeira aliança, ela teve que ser retirada para estabelecer a segunda aliança. E ambas as alianças, as duas alianças foram feitas com sangue, né? Porém, a segunda aliança, ela foi feita com o sangue do Cordeiro, né? Jesus Cristo. O que eu tiro de aprendizado na antiga aliança, né? Já que ela teve que ser retirada, né? Teve que ser cumprida, né? Já que o testamento teve que ser anulado. O que eu tiro de proveito naquilo? Muita coisa. Eu tiro muita coisa de proveito. O próprio Jesus disse que um escriba, né? Um bom escriba tira do velho tesouro, né, coisas boas, né? Tanto do velho quanto do novo. O problema é quando as pessoas usam a antiga aliança, né, esse antigo concerto, para criar doutrinas e colocar fardos pesados sobre os cristãos, né, sobre os crentes ali onde eles frequentam, né? E essas pessoas, apesar de que não são impossibilitadas de ler a Bíblia, elas são desencorajadas. Por quê? Porque o fardo ele se torna muito mais pesado ainda. O cara está no mundo, ele está no meio da bagunça, está livre, vai para isso, vai para aquilo. Aí Jesus vem e liberta a pessoa daquilo ali, ou ele simpatiza por aquele meio, a pessoa vai, chega lá, a denominação mata um fardo nele, mais pesado do que ele tinha no mundo. Esse é o único problema de maioria das pessoas que são evangelizadas hoje, são crentes desviados. Amém? E fica uma situação chata, é uma situação chata você fazer parte do meio religioso, onde a cobrança é superior à graça de Deus. Você não suporta, né? A gente não suporta. Vamos supor, a mulher não poder se depilar, não poder cortar um cabelo, né? O homem só tem que usar roupa comprida, não sei o quê. Não, se Deus te convenceu a você fazer isso, tudo bem, mas não é uma coisa imposta por religiões, não, né? Se a religião vir querer te impor isso aí se torna complicado, né? Porque você vai topar pessoas lá dentro que não cumprem isso. E geralmente, os mais carrancismos, né? As pessoas que mais te oprimem a fazer essas coisas são os piores, são os perversos, né? Então, eu não posso tirar doutrinas do Antigo Testamento para mim aplicar hoje, querer vivê-las hoje. Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Por quê? Porque se eu estou em Cristo, todas essas coisas se cumpriram nele. Amém? Nós, por outro lado, nós não anulamos a lei por causa dele. Nós não temos condições disso. Mas ele cumpriu, né? Se nós estivermos realmente em Cristo, nós só podemos dizer uma coisa: eu sou testemunha de que Jesus cumpriu todas essas coisas, que eu não dou conta de cumprir. Ok? Essa é a diferença de você estar em Cristo. Você está em Cristo e você está numa religião achando que está servindo a Cristo e não está, né? Todas essas ordenanças, tudo aquilo, né? Ele mesmo diz: tira o primeiro, né, para estabelecer o segundo. Os sacrifícios, segundo a lei, não te agradaram, né?
Eis aqui vem, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então, ele já fez a vontade do Pai. Né? Cristo se encarnou. Deus se encarnou. Ele mesmo fez a vontade dele, a única vontade que satisfazia a vontade do Pai. Aonde a ira divina, a ira de Deus foi aplacada em Cristo. Ok? Por isso que ele te chama para a liberdade. Que a partir do momento que você estiver liberto, né? As pessoas, muita gente fala um termo diferente, né? A Matrix. A partir do momento que você sair dessa Matrix, eu não sei como é que você chama isso, eu falo libertação, né? A partir do momento que Jesus te libertar, né? Você não tem mais apego a essas coisas. Você começa a perguntar por que eu fazia isso, por que eu fazia aquilo. Entende? Então é uma situação complicada. Eu não posso atar um fardo pesado, ser hipócrita, sendo que nem eu dou conta de carregar, né? Então disse: eis aqui, ó Deus, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, né? Na qual vontade temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Jesus, essa oferta aqui foi feita uma vez. Uma vez. Amém? Não existe mais oferta pelo pecado. A única oferta que agradou a Deus foi a oferta do corpo de Jesus Cristo. Essa santificação, quando você é santificado, é quando você é separado para Cristo. Entende? Santo significa separado. E quem te separa? É a igreja? É a religião? Não. É um guru? Também não. Quem te separa é o próprio Deus. Amém? Essa separação aqui é quando você passa pela porta estreita, que você é justificado pela fé e por isso você passa a andar no caminho estreito, né? Dando frutos, ok? Não como aquela figueira que foi amaldiçoada, que parecia ter frutos e não tinha, né? Então, Cristo, Jesus, né? Ele morreu uma vez, feita uma vez. Outro problema seríssimo, que às vezes as pessoas vêm me falar, que não sei o que a Santa Missa, que não sei o que. Gente, põe na sua cabeça. Eu já fui católico. Jesus me convenceu que tudo aquilo é mentira. Ele não pode morrer de novo. Ele não pode ser apresentado morto. A missa é a extensão da morte de Jesus. A missa é a extensão da morte de Jesus. Então, como que eu vou apresentar a morte dele para alguém se ele está vivo? Ele não pode morrer de novo. É como o texto aqui diz no capítulo anterior, senão necessário lhe fora padecer desde a fundação do mundo. Ele estava sendo morto todo o ritual. Né? Se Jesus for apresentado num pão para reconciliar o pecador com Deus, e aquilo ali realmente foi a carne dele, então toda a carne daqueles animais no Antigo Testamento era a carne de Jesus. Para pensar, gente. Abra a mente um pouco, pelo amor de Deus. Abre suas mentes. Né? E eu postei um vídeo, um texto numa rede social, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Aí eu escrevi o seguinte: se o pão que o líder religioso te dá é santo, né? Imagina o pão de dores, que é esse é o nome da comida que você trabalha para comer, que a Bíblia ensina. Imagina o pão de dores que você come com sua família, né? Se aquele lá é santo, quanto mais o que você trabalhou desse aqui, ó, o teu suor. Entendeu? Porque aquilo lá não enche a barriga, tua casa enche a barriga, né? Nossa, eu tive cada questionamento ali, meus irmãos, que vocês não fazem nem ideia. Por quê? As pessoas idolatram um ritual, um tipo de ritual. Como é que você vive preso daquele? Gente, você não precisa de ceia para você ir para o céu, não. Você não precisa. A Bíblia, em momento algum, vai dizer que aquele ladrão morto ali na cruz ceiou ou fez alguma coisa. O cara creu. Coisa simples. Coisa simples.
Tudo isso aqui que eu propus a fazer, esses vídeos aqui de Hebreus, que eu acho esse livro um encanto muito bonito, tem uma profundidade muito, muito grande. Tudo que eu propus fazer aqui foi simplesmente por uma coisa, né? Mostrar na Escritura que Jesus já cumpriu aquilo tudo. E que você precisa dele para você testemunhar que ele cumpriu aquilo tudo. Nada mais que isso. Entende? Outro dia um rapaz me fez a seguinte pergunta. Ele mudou para a roça. Ele falou assim: moço, será que eu não vou perder minha salvação porque eu mudei para a roça? Já tem 3 meses que eu não venho num culto. Imagina, você ver. Tem tempo que o cara não toma ceia. Foi se eu tivesse morrido lá. É caso de chorar. É caso de chorar, sinceramente. Entende? O que uma mente fechada pode fazer com o ser humano, o cara entra numa depressão, com medo. O cara fica até com medo, meu Deus do céu. Se você ficar sem ceiar uma vez, você morrer, você vai para o inferno. Se você ficar sem celebrar uma Páscoa, você morrer, você vai para o inferno. Se você não ir no culto domingo, você morrer na segunda, você vai para o inferno por causa disso? Não é que não seja importante essas coisas. Tem um valor simbólico, tem importância sim. Não estou desmerecendo nada disso, né? Deus sabe disso muito bem. Mas, por causa de uma... Você vestir uma bermuda, você vai para o inferno se você morrer vestindo a bermuda? Né? Outro dia eu fui questionado por isso. Falei, não, se você estiver tomando banho, você estiver namorando, imagina Jesus voltar se você estiver namorando com sua esposa. E aí? Você vai ficar? Se você estiver tomando banho, não é verdade? Você vai ficar pelado? Sabe por que você está pelado tomando banho? Meus irmãos, para um pouco, gente. Para um pouco. Se liberta disso. Né? Se liberta disso. Nós não precisamos disso, não. Não é verdade? Oh, meu Deus, chega a ser até engraçado. Então, meus irmãos, Jesus, na qual vontade temos sido separados pela oferta do corpo de Jesus, né, feita uma vez, nós não precisamos mais de rituais, nós não precisamos daquelas coisas todas, amém? Nós só precisamos da fé em Jesus Cristo. O povo enfatiza muito Lutero, porque eu acredito que ele fez Deus usou aquele homem para fazer uma bagunça no meio da igreja católica na época, que até hoje o povo tem raiva dele. Mas eles não citam os outros reformadores que veio antes nem depois, né? A reforma, geralmente, o povo acha que foi um negócio de um dia, foi 400 anos de reforma, né? Então foi muita gente que participou daquilo ali, né? De Lutero para frente ali, eu acredito que foi uns 400 anos mais ou menos, 400 e poucos anos. Antes de Lutero teve os pré-reformadores que a igreja matou, né? John Hus, por exemplo, foi queimado vivo, né? Aí o que acontece? Quando eles leram que o justo viverá pela fé, né? E que se nós formos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Se você conseguir entender o que é isso, né? Você se liberta. Você vai se liberta em nome de Jesus. Amém? E na igreja não significa nada, meu irmão. O primeiro demônio que Jesus expulsou foi dentro da igreja, viu? Você fica esperto. Aí você está endemoniado para a igreja. Amém? Deus continue nos abençoando. Vou parar esse vídeo por aqui. Que eu já, sobre esse início aqui, eu já debati muito nesse capítulo 9. É por isso que eu não vou me aprofundar muito aqui nesses primeiros versículos aqui. Amém? Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.